Quando o verbo avaliar surge, às vezes cria um certo receio, um medo. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta muito passar por processos de avaliação. Hoje, na Roda de Saberes, vamos conversar sobre avaliação de aprendizagem e também outros tipos de avaliação que acontecem e envolvem as escolas. Para conversar conosco, estamos aqui na Casa de Leitura com a Andréia Amores, pedagoga, mestre e doutora em educação e professora na Universidade de Caxias do Sul. A Andréia também já coordenou o curso de pedagogia na UX. Com a gente também, Ivanete Rocha de Miranda, coordenadora pedagógica da 4ª Coordenadoria Regional de Educação, bem-vinda, e Maria Cristina Evaldist, pedagoga e vice-diretora da Escola Municipal Ramiro Pigossi, no loteamento Arcobaleno, e também tem pós-graduação em gestão escolar. Sejam todas bem-vindas, professoras, e Andréia. Que tipo de avaliação temos hoje no ambiente de ensino e de aprendizagem? E por que ainda a avaliação apavora alguns e outros nem tanto? Bom, a avaliação é um tema, como você mesmo já anunciou, bastante complexo e nos exige muito. Primeiro, por um processo histórico que nós vivemos, no qual hoje nós vemos o quanto precisamos ainda evoluir. Já temos belas evoluções, belos resultados, inclusive no cenário do cotidiano educacional, escolar, mostrando avanços nesse processo educacional que visa a aprendizagem do aluno. Essa é a grande frente que a gente precisa avançar com relação à aprendizagem. Este é o foco. Não estamos aqui discutindo e não devemos pensar a avaliação enquanto reprodução de conteúdo, mas sim a avaliação enquanto processo de construção de um conhecimento que visa a aprendizagem do aluno. Nós temos para isso diversas pesquisas e um cenário nacional e internacional que nos ampara, mas por outro lado nós temos um desafio que envolve a todos nós professores envolvidos com a questão da avaliação, que é um estudo e uma reflexão contínua sobre este processo. E uma relação muito grande de diálogo entre educando e educador. Lembrando aqui os estudos freirianos, lembrando aqui diversos autores, podemos trazer a Teresa Esteban, Regina Leite Garcia, Jussara Hoffmann, que está muito próximo de nós. Nós temos também a professora Ana Maria Saul, que traz discussões da avaliação emancipatória. Tudo isso pensando no processo de aprendizagem do nosso aluno. Coordenadora Ivanete, como funciona o processo de avaliação na rede estadual, mais pontualmente no âmbito de Caxias do Sul, hoje? Olha, nós temos em todos os regimentos a premissa de que a avaliação ela faz parte do processo, ela faz parte do planejamento, porque se tu quer mudar a lógica de uma avaliação classificatória, mudar uma avaliação como se fosse só um instrumento provas, tu precisa pensar a avaliação no sentido de processo de aprendizagem. E ela na lógica também de ser uma possibilidade de diagnosticar. Né? Então, o que ela vai diagnosticar? Se teve sucesso ou não, se o conteúdo já foi aprendido ou não. Quando é que ele vai ser aprendido? Quando o aluno, quando a pessoa, quando o sujeito consegue transpô-lo para colocá-los, né, em outras situações ou utilizar um conteúdo X para resolver uma situação. Uma situação, problema de vida ou de escola, enfim. Se o aluno, o aluno ou o sujeito, que não necessariamente só estudante de sala de aula, se ele aprende determinado conceito, determinado conteúdo, determinado objeto do conhecimento, e ele não consegue utilizá-lo para resolver uma situação, significa que a aprendizagem não ocorreu. Então, quando tu avalia pensando no sucesso. Então, se tu percebeu que não teve ainda o sucesso, significa que tu tem que aprimorá-lo. Então, é nesta lógica que nós estamos tentando, dentro das escolas, os professores também vêm com vários ensaios, de tirar o foco só da prova e passar para outros instrumentos a partir de outras estratégias de ensinagem para que, de fato, ocorra as aprendizagens. Maria Cristina, tá fácil lá na escola de perceber isso, assim, o momento da aprendizagem, é difícil, como é que está conhecendo, como a senhora e a sua equipe lá na Ramiro, né, buscam conhecer esse aluno para implementar uma melhor avaliação?
Bom, a gente tem uma caminhada, né, desde 99. Eu estou na escola desde 2009, 2010. E entrei lá como uma professora de segundo ano, porque é a minha área, né? Eu adoro alfabetização, a gente trabalha muito nessa lógica de que o aluno tem a sua caminhada, o seu processo. E depois eu atuei como coordenação no turno da manhã e depois manhã e tarde. E agora estou na vice-direção só à tarde, acompanho os menores. Mas a gente troca muito essa coisa de como fazer com que o aluno avance. Eu acho que antes de chegar lá na avaliação como um processo de classificação ou de determinação, vai ou não vai, aprendeu ou não aprendeu, tem toda uma caminhada anterior, que é essa que a gente faz. Então, a gente começa conhecendo o aluno que a gente tem, a história que ele tem, o que ele já viu, o que ele não viu. Ele não é uma página em branco, né? Ele é um ser de muita história e ele tem uma família com uma história. Então, nas nossas conversas diárias e mais as nossas conversas de final de trimestre, que é onde a gente senta e debate realmente, a gente fala sobre a história do aluno, porque isso é muito importante. E a gente vai olhando as produções dos alunos nessa caminhada, né? Todos os professores trazem as suas produções e a gente junto, então, enquanto direção, né? Equipe diretiva, coordenação pedagógica, mais a professora que trabalha com os alunos de inclusão, que é a nossa professora do AEE, né? Da educação especial, mais a professora que trabalha com mais alfa. Eu também sou prof do mais alfa de manhã, num turno, né? Trabalho com o primeiro ano que a gente tem de manhã. Então, a gente, mais a professora de todas as áreas, a gente tem prof de artes, prof de educação física, prof de tecnomídias, que trabalha com a informática. Então, a gente junta todo esse pessoal que conhece esse aluno e a gente discute isso, né? A gente pensa ele e planeja para isso. Então, ao final naquele momento que o professor fez as suas produções com seus alunos, avaliou ele, conseguiu detectar, né, em que nível de aprendizagem ele está, quanto ele cresceu, porque ela tem o seu plano de trabalho por ano, né? E a cada passo, a cada objetivo e a cada habilidade planejada e posta no serviço do dia a dia com o aluno, ela vai desenvolver um parâmetro, né? Mas a gente sempre olha o aluno por ele mesmo. E a gente percebeu um pouquinho também desse olhar lá da Ramiro num conselho de classe que a gente foi acompanhar recentemente e que a gente vai conferir no segundo bloco, porque agora a gente encerra o primeiro bloco da Roda de Saberes. Eu convido você a ficar conosco, porque no segundo bloco temos mais bate-papo sobre avaliação de aprendizagem. Fique com a gente. Você já parou para pensar que a Câmara é o espaço mais democrático da cidade? São diferentes partidos e pensamentos, muitas ideias. E a população pode discutir assuntos de seu interesse sem falar nas audiências públicas, que são um espaço para a população se manifestar. Aqui, quem soma e faz acontecer é a comunidade. Voltamos com o segundo bloco da Roda de Saberes de hoje, que conversa sobre avaliação de aprendizagem. Estamos aqui na Casa de Leitura com a professora Andréia Moraes, pedagoga, mestre e doutora em educação e professora na Universidade de Caxias do Sul. A Andréia também já coordenou o curso de pedagogia da UX. Com a gente ainda, Ivanete Rocha de Miranda, coordenadora pedagógica da 4ª Coordenadoria Regional de Educação e uma das nossas pontes também na Base Nacional Comum Curricular em discussão no Estado. Conosco, a Maria Cristina Ewald, pedagoga e vice-diretora da Escola Municipal Ramiro Pigossi, que fica no loteamento Arcobaleno. E a Maria Cristina tem grande experiência na área de avaliação e pós-graduação em gestão escolar. A gente agora vai conferir uma matéria que fizemos na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ramiro Pigossi, que fica então no loteamento Arcobaleno, na região do bairro Esplanada, e a gente acompanhou um conselho de classe participativo. Essa experiência foi muito interessante, num dia bem frio, de greve dos caminhoneiros, a sala do segundo ano esteve lotada
lotada de pais, mães e alunos e também, claro, professores que vieram partilhar um pouquinho da avaliação, do processo de avaliação feito até então. Vamos assistir? A participação dos pais ou responsáveis e dos próprios estudantes nos processos avaliativos é um desafio para muitas instituições de ensino, embora seja prerrogativa de uma gestão democrática. Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Ramiro Pigossi, no loteamento Arcobaleno, no bairro Esplanada, o Conselho de Classe Participativo envolve preparação prévia e é abraçado por todos, famílias, estudantes e educadores. Uma das salas que passou pelo Conselho recentemente foi do 2º ano da tarde, a turma 2A. Num dia frio, 2 dezenas de pais ouviram muitos elogios e alguns poucos apontamentos. Um pouquinho sobre o geral da turma, depois cada professor fala um pouquinho da sua área e depois a gente abre para a palavra para vocês e para os pequenos também, né? Se quiserem falar alguma coisa, eles também podem falar. E é o momento que a gente tem para conversar um pouquinho, né, de cada filho. Então, eu queria agradecer todas, né, arte, laboratório de ciências, educação física, tecnomídias, eles gostam. Eles gostam que eu faço eles lerem, que eles gostam de vir para a escola, achei isso muito bacana. Eles evoluíram muito, tá? Assim, do início do ano para cá, na questão de organização de caderno. Eles estão bem, assim, andando bem como eu gostaria que fosse, no caso. Eles fazem o que a gente propõe com vontade e com envolvimento. Por exemplo, eu quero uma brincadeira, mas eu tenho que ver se os meus outros colegas também aceitam brincar disso. Então eu coloco muito essa questão deles conversar e combinar as coisas. Não, tem jeitos da gente decidir as coisas, né? E não é com briga, e não é com falando nome feio, né? Isso vai sumindo aos poucos se a gente for trabalhando também, não só na escola, mas também em casa, né? Com a ajuda dos pais, incentivar que eles emprestem, joguem junto com o colega. Aos poucos, a gente conversou muito no trimestre, as minhas dificuldades eu passei para ela trabalhou isso com eles e eles melhoraram assim 100%, tá? Então eles respondem muito bem ao nosso trabalho, à nossa proposta. São muito felizes na escola, isso é uma coisa que me chama muita atenção. A participação é extremamente importante. Num dia como hoje, de frio, com toda essa problemática da falta de transporte, de gasolina, a gente sabe que não é fácil você se organizar e estar aqui. Porque eles são muito queridos mesmo. Quando a gente tem algum conflito que é natural, né, entre as pessoas e entre as crianças também, que estão em processo, a gente vai resolvendo. A gente fica muito feliz de ver essa participação e a atenção que vocês dão a esse momento. Sei que é penoso, né, vocês saírem do trabalho muitas vezes e ficarem um tempo aqui para receber a gente. Mas esse momento é muito importante. Não? Na prática, pais e alunos são convidados para o conselho de classe, como o nome já diz, participativo. Ou seja, além do quadro docente da turma e dos alunos, precisa da presença da família, que tem vez e voz. Ele pede para vir para a escola, então isso eu acho gratificante, eu acho que a Prof. Sheila está fazendo um trabalho muito bom e isso é bastante grandioso. A gente vê o trabalho em casa, que está sendo bem bom. É a melhor escola. Eles estão bem empolgados para ficar nesse primeiro lugar, para ir para esse passeio. Então, se cada pai colaborasse, né, com R$10, R$5, para a gente tentar ver se a gente consegue. A gente se sente bem em estar aqui, mostra que a escola agrega a família mesmo, né? Eu percebo isso no evento do Dia das Mães. Gente, aquele ginásio era pequeno, a gente ficou de pé. É muito emocionante. Porque parecia que ano passado, na aula da Cláudia, ele escrevia bastante, sabe? Ele teve um período ali que deu muita colagem de papel, eu digo, pai, agora o que sabe? Eu só tinha uma dúvida se continua, se faz parte do processo ou não. E sobre a turma toda que a prof referência comentou, o que tu acha, assim, tu ficou feliz de saber das coisas que ela disse, que é uma turma participativa, o que tu acha disso? Eu fiquei feliz por ela ter falado isso. Às vezes a gente conversa um pouco bastante, a gente fica feliz, a gente conversa sobre as matemáticas, essas coisas, continha, sabe? E a gente gostaria muito de a gente aprender bastante. Você estuda bastante em casa ou só aqui na escola? Em casa e na escola.
porque a minha mãe, ela me ajuda a fazer os temas, essas coisas que é difícil, que eu não sei direito. Teus pais vieram acompanhar aqui a atividade? Eles sempre vêm? Às vezes, quase todos os dias. Mas quem vem mais é a mãe. Mais a mãe. E o que ela diz, assim, ela estava aqui hoje? Tava. Aham. Meu pai trabalha lá quando tem que chegar até a noite. Daí a mãe vem, né? Tá. E a mãe te falou alguma coisa? Gostou do que ouviu aqui hoje, nessa tarde? Gostou do caderno. Por quê? Porque sim, o caso é bonito, tá tudo certinho. E tu capricha no caderno? Deixa eu ver. Aqui. Tu? Mostra. Pode mostrar. Folha, mostra. Aqui. Tudo aqui. Tá caprichado, né? E qual que é, assim, o conteúdo, o tema mais difícil que tu acha e o que tu acha mais fácil de fazer? É das continhas que é mais fácil. Já tô nessa de aprender isso. E eu acho mais difícil é que as horas de escrever as coisas. Escrever ali nas palavras é mais complicado, é? E tu já tá lendo? Tô, bastante. Qual foi a atividade, assim, que mais você gostou no segundo ano até agora? Prova. Prova? Tu gosta de prova? Me conta isso, como é que tu estuda bastante pra prova? Eu faço continha, também faço o nome das letras, desenho. E tu estuda bastante em casa também, Guilherme? Como é que é a tua rotina? Eu acordo, trato os peixes, almoço, fico um pouco no meu tablet, depois vou para a escola, depois estudo, depois vou para casa, tomo banho, pego o tablet mais um pouco e deu. Eles veem a gente muito como exemplo para eles, né? Então, por isso que eu acompanho e tenho isso como regra, porque meus pais fizeram isso comigo, né? Então, a gente leva isso para a vida, né? Como você acompanha o processo de aprendizagem dele? A gente acompanha diário, assim, né, o aprendizado da escola e tu vê como eles evoluem a cada dia, né? Que nem os professores falaram, no início do ano é um pouco mais lento, mas depois engrena, né? Mas é um trabalho constante, todo dia tu tem que estar em cima, questionando, perguntando. Eu pergunto muito o que faz em aula e ele gosta realmente de vir para a escola. Por fim, a professora da turma recebeu cada familiar ou responsável para entregar o parecer e falar do desempenho individual de cada estudante. A gente se prepara, né? Desde escolher eu tenho o costume de ler uma mensagem, porque eu gosto, né? Cada professor tem a sua forma, né? Então, assim, desde escolher uma mensagem que faça os pais, né, refletirem, pensarem, até em programar fotos para colocar para eles no quadro, falas das crianças, porque os pais, na realidade, eles querem ver isso, né? Eles querem ver algo dos filhos que tu mostre para eles, né? Então, me preparo bastante. O Conselho de Classe Participativo amplia vínculos entre família e escola. E, para além do processo avaliativo de um grupo, que é seu principal objetivo, fortalece a união da comunidade escolar. O Conselho Participativo tem 2 objetivos, né? Trazer a família para dentro da escola, né, e que ela seja copartícipe na construção da escola, e também que a gente tenha o feedback dessas famílias, né, sabendo o que os angustia, quais são as dificuldades, que é o momento, né? Nem tudo são pérolas, às vezes a gente tem dificuldades também que os pais trazem e que muitas vezes nós, enquanto educadores, não nos damos conta, né? Mas é importante a gente ouvir aquilo que nos faz bem e também aquilo que nos faz fazer autocrítica, enfim, e traçar novos caminhos, né? A construção do conhecimento, ela não tem receita pronta, né? E no caso da avaliação, especificamente, a nossa escola é uma escola que faz avaliação por pareceres. Então, a avaliação por pareceres, ela também não é estática, né? Não é a nota, o número frio da nota, né? Ela possibilita que o estudante tenha dificuldade no primeiro, no segundo trimestre e que lá no caso da alfabetização, que é a turma que nós fizemos hoje o conselho, pode ser que lá no terceiro trimestre ele desperte e esteja alfabetizado, né?
São nesses conselhos que vem o retorno dos pais em relação a como eles têm sentido a comunidade escolar como um todo, dúvidas em relação ao nosso trabalho pedagógico, sugestões, que muitas vezes a gente observa uma falha aqui ou ali e a gente consegue trabalhar juntamente com os pais, porque é um trabalho de equipe, né? Nós não conseguimos sanar tudo aqui na escola. Então, é necessário esse retorno, é um feedback bem positivo que a gente tem tido. Pela manifestação de todos durante o conselho, a turma 2A está de parabéns. Precisa um pouco mais de organização nas filas e um controle do bate-papo. No mais, ninguém segura. São só avanços, novos conhecimentos, integração e alegria. Acabamos de acompanhar uma matéria, uma reportagem que fizemos na escola, então, Ramiro Pigossi, acompanhando um conselho de classe participativo. Professora Andréia, esses momentos, como o conselho de classe participativo, com a presença dos pais, dos profs, dos alunos, eles valorizam o processo de avaliação? Bom, a proposta inicial ela é muito rica no sentido exatamente de poder ouvir os pares. Como já conversamos no bloco 1, as colegas deram também suas contribuições favorecendo a este movimento. Porque o conselho, ele tem como objetivo, se bem pensado num coletivo, ouvir os alunos, dialogar sobre esses processos de aprendizagem que estão sendo consolidados entre pares. Então, isso contribui muito e qualifica muito o processo avaliativo no cotidiano escolar e, consequentemente, a aprendizagem do aluno. Então, é muito importante esse momento quando a gente passa a refletir sobre o processo de aprendizagem e não quando a gente passa a tomar como frente somente o erro, a dificuldade, porque também nós podemos esbarrar, como já vivenciamos um processo histórico, de tornar esse processo, esse conselho avaliativo, quanto um momento de nos preocuparmos mais com o fracasso, com as dificuldades, os problemas, e não com a potencialidade e as aprendizagens que aquele aluno tem construído dentro de um tempo, porque todo o processo de aprendizagem ele é um processo e ele leva um tempo. E cada aluno tem seu ritmo, tem seu tempo, tem suas dificuldades e tem suas potencialidades. Então, é muito rico quando a gente olha para a história do aluno, pensa e reflete, a partir das suas experiências, o que ele está avançando na escola e o que a escola ainda tem a contribuir para fortalecer esse momento de aprendizagem, inclusive para fortalecer e fazer com que ele se sinta motivado a estar na escola, a ver a escola como a escola da vida, como um momento de vida e de aprendizagem. Então, ele é muito rico, ele é potencializador de um processo de aprendizagem. Primeiro, porque também faz com que entre os professores haja um diálogo próximo. Quando a colega trouxe isso no primeiro bloco, é bem importante. O professor é parte desse processo, porque não é somente um compromisso do aluno ou não é somente um resultado do aluno o processo avaliativo, é junto. Por isso a construção, ou seja, desde o momento de elaboração de um processo didático, pensando as estratégias metodológicas, pensando o instrumento que a gente vai utilizar a partir desse planejamento didático, envolve professores e alunos e família. Isso é bem pertinente. Família. Na Ramiro, a gente teve uma forte presença, registrou uma forte presença da família ali, atenta que os professores tinham a falar aos alunos. Na rede estadual, Ivanete, tem experiências de conselho de classe participativo? Olha, especificamente de alguma escola, a gente não tem pontual. Como eu falei no bloco anterior, na fala anterior em relação à avaliação, a gente falou que o processo ele é diagnóstico, ele é processual, ele é coletivo, ele serve para verificar as aprendizagens, para ir e voltar, né? Fazer uma reflexão, uma prática. Nós não temos o conhecimento de alguma escola que tragam os pais. Porém, entendemos que quando tu tem no teu regimento, e nós temos trabalhado fortemente com a rede, a parte do Conselho de Classe Participativo, e o conceito de Conselho de Classe Participativo é trazer a família para o Conselho, ou para o pré-conselho, ou que o pai venha pelo menos no dia da busca do boletim, que daí as famílias tomam conhecimento através dos professores
detalhes de como está a vida escolar do seu filho, isso tudo faz parte do coletivo, isso tudo faz parte deste processo de conselho de classe. Então, quando tu entende o conselho de classe, não só aquele momento, daquele dia específico, tu pode dizer que as escolas têm o hábito, sim, de fazer uma avaliação coletiva do processo de aprendizagem dos filhos junto aos pais. Quando tu pensa no processo somente daquele momento, eu te diria que nós não temos conhecimento de uma escola que chame os pais para, mas a grande maioria das escolas chamam alunos para. Então, no momento do pré-conselho, toda a turma faz parte do pré-conselho junto aos professores. No momento do conselho de classe em si, naquele dia que é específico, muitas escolas já trazem para o momento do conselho os alunos, às vezes não todos, às vezes todos. Para a entrega dos resultados, as escolas têm um momento de entrega das agendas, dos boletins, como antigamente a gente chamava, e aí todos os professores estão na escola e eles, então, falam com os pais e muitas vezes junto com os filhos. Então, se os filhos estão presentes, então veja que são vários momentos. Mas nós ainda temos escolas que não fazem desta forma. Maria Cristina, bem como a professora Andréia já disse, a avaliação é complexa. A Ivanete deu agora o tom dessa complexidade. Vocês têm um caminho que tu mesma comentaste, que vem de tempo e se configura no conselho de classe participativo, mas é muito além disso. Como docente, dar conta de todo esse processo é fácil? A escola, nesse momento eu sou gestora, né? Vice-diretora. A gente faz um rebolado lá na escola, vou dizer bem esse termo, né? É um quebra-cabeça para a gente estar substituindo professores, para a gente garantir que os professores continuem com o seu ritmo normal de sala de aula, com as suas horas especializadas. Então, a gente faz uma substituição desses professores para estarem presente, né? É quase... Olha, mais perto de 2 meses que a gente fica em função dos conselhos de classe. É bem demorado. Esse primeiro trimestre, né? Depois o segundo a gente já alivia um pouco. Mas o primeiro, que é o momento que a gente vai fazer o diagnóstico, né? Que a gente vai entender, vai conhecer aquele aluno que a gente tem e vai pensar junto, né? Com os professores, depois pensar junto com os pais e tem o pré-conselho também, antecipado ao conselho de classe participativa, a gente ainda faz o pré-conselho, então é bastante tempo que a gente se envolve. É praticamente 2 meses, tá? De discussão. Qual é o instrumento que eu vou usar para fazer o pré-conselho no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto e aí por diante, né? A gente pensa... tenta pensar como cada aluno daquele ano, com aquela maturidade, possa fazer o seu pré-conselho, né? Porque eu não posso fazer o mesmo pré-conselho com o mesmo instrumento com um aluno de primeiro, com um aluno de quinto, né? Ou mesmo com um aluno de 9º. Então, os instrumentos são diferentes. A coordenadora também tem que dar conta dessas questões aí. Depois a gente senta, né? E discute bastante no momento só nosso ali, com os professores, conversa, fala muito sobre o aluno, olha as produções que os alunos têm, pensa em estratégias, né? Que pode ser para avançar, a ideia é sempre essa. E depois a gente senta com os pais, né, com os alunos e coloca aquilo que a gente fez, aquilo que a gente trabalhou, como a gente está pensando, pede sugestões, os pais se colocam à disposição, eles perguntam, né, mas como é que eu posso fazer assim, assim? Eles têm... vontade de conhecer, né? De saber como o trabalho acontece e o que eles podem contribuir na família, né? A gente sabe que o papel do professor é o papel do professor, né? A família tem um outro papel que é de acompanhar. O pai não vai dar conta daquilo que o professor trabalha, por exemplo, no 7º, 8º ano, mas ele pode estar presente, ele pode organizar a rotina de estudo, né? Ele pode sentar com o filho, não só no sentido de cobrar, mas no sentido de acompanhar. Esse é o nosso ganho com os pais, sabe? E eles são presentes na escola. E aí a gente tem ônus e bônus, né? Quando a gente tem essa... eu sempre digo assim, ônus e bônus. Alguns professores ficam meio, né, tensos com a presença de pais, assim, parece que
os profs novos, né? Será que ele vai vigiar meu trabalho? Não é nada disso. Depois vai aprendendo, vai entendendo que o processo é de troca mesmo, e eles têm liberdade para chegar lá na escola e dizer o que estão pensando, se não gostaram de alguma coisa. A gente ouve o pai, depois a gente ouve o professor, a gente chega num consenso, tenta dialogar o tempo inteiro, sabe? O nosso caminho é o diálogo, sempre foi. E eu acredito muito nisso, sabe? Eu acho que é através do diálogo que a gente consegue resolver conflitos, porque os conflitos, eles existem, né? A gente não pode tapar o sol com a peneira e achar que não existem nada. Não é verdade. O conflito existe, a resistência também existe, as exceções de pais que nunca vão à escola, a gente também tem, mas assim são as exceções. O Ramiro tem exceções lá na escola. É literalmente uma comunidade escolar presente na instituição de ensino. O Ramiro é ótimo. Que maravilha. Bom, estamos terminando o segundo bloco da Roda de Saberes de hoje, que bate um papo aqui com professoras muito experientes e bate um papo sobre avaliação de aprendizagem. Eu convido você a ficar conosco, porque no terceiro e último bloco tem o Anote Aí e mais um pouquinho de conversa sobre avaliação. Fique com a gente. Todas as noites você assiste aqui na TV Câmara ao programa De Frente com a Lei. Uma conversa franca e descontraída com os vereadores de nossa cidade, para que você conheça o trabalho de cada um, suas propostas e projetos para melhorar a nossa vida. O programa De Frente com a Lei coloca os nossos vereadores mais próximos de você. TV Câmara Caxias. Democracia que a gente vê. Estamos no último bloco da Roda de Saberes de hoje, que conversa sobre avaliação de aprendizagem. A gente aqui na Casa de Leitura conta com a presença da Andréia Moraes, pedagoga, mestre e doutora em Educação e professora na Universidade de Caxias do Sul. A Andréia, professora e também já foi coordenadora, coordenadora do curso de Pedagogia da UX. Na área pedagógica, então, da 4ª Coordenadoria Regional de Educação, temos a Ivanete Rocha de Miranda, que é coordenadora pedagógica da 4ª CRE, e agora está acompanhando também a nossa Caxias do Sul nas discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular na esfera estadual. Conosco, Maria Cristina Evaldi, que é pedagoga e vice-diretora da Escola Municipal Ramiro Pigossi. A Ramiro Pigossi é uma escola que fica no loteamento Arco Baleno e além da experiência na alfabetização, a Maria Cristina também tem experiência na parte de gestão. A gente acabou de acompanhar, então, no bloco anterior, uma matéria sobre o Conselho de Classe Participativo na Ramiro e a gente até comentou sobre a participação da família. É comum também a família, ela participa, ela cobra, ela opina, mas ela também às vezes tem certos vícios, algumas cobranças tradicionais da família em relação à avaliação, porque a gente, enquanto família, a gente passou por um processo de ensino, passou pela escola, a gente tem um costume, né? A gente já falou sobre a prova, a gente já falou sobre trabalhos, enfim, mas tem alguns hábitos da família e ela faz questão de cobrar a seu modo. Até teve numa intervenção do conselho de classe, o pai comentou sobre a escrita do aluno, porque em dado momento ele não tinha muita escrita no caderno, mas tinham materiais impressos. Hoje, o universo do professor de uso para trabalhar certos conteúdos é enorme. E esse fato de não ter tanta escrita, tem alguma interferência, prof. Andréia? Bom, você toca também num ponto que ele é um tanto complexo, como você disse, envolve muito um processo histórico vivido de alfabetização, de contexto de escolarização pela própria família. Então, é importante que os pais tragam suas experiências. Eu coloco isso porque revela o cenário da família. A gente, ao mesmo tempo, valoriza histórias de vida, mas a gente precisa compreender que o momento atual é outro. Então, a partir desse processo histórico que os pais viveram e a aproximação com a escola é onde contribui para aprender, para, ao mesmo tempo, compreender como se dá esse processo de aprendizagem na atualidade dentro da escola. Nós tivemos aqui depoimentos bem importantes que contribuem com isso, que revelam esse cenário e, ao mesmo tempo, mostram o compromisso
e validam o reconhecimento do pai junto na escola. O que nós precisamos compreender é que não é somente o registro escrito que é sinônimo de aprendizagem, porque muitas vezes nós podemos ter belas e lindas e diversas palavras registradas num diário, num caderno, num bloco de anotações, mas não aprendidas. Ou em um computador, mas não aprendidas. Então, nós precisamos sim ir além do escrito, desenvolver outras habilidades e competências que são, ao mesmo tempo, apoio para essa escrita e que realmente contribuem para a aprendizagem e para a vida do nosso aluno e da nossa família num todo. Tá certo. Então, para te ver que a gente tem várias ferramentas de uso enquanto docente. Mas aqui agora eu abro um parênteses para chamar o nosso quadro Anote Aí. Eu chamo a vinheta. Porque hoje no Anote Aí eu peguei lá na minha prateleira 2 obras que tratam de avaliação. Uma delas é Avaliar para Promover, que é da Jussara Hoffmann. Jussara Hoffmann trabalha a avaliação mediadora. É uma obra que vale a pena, tanto para docente ou para pais também, que têm curiosidade de conhecer um pouquinho. E alunos, né? Eu acho que os alunos também têm que se apropriar um pouquinho dos processos, dos tipos de processo avaliativo. E também a outra dica é do Cipriano Lucchesi, que é a Avaliação da Aprendizagem Escolar. São as 2 obras hoje que a gente traz no quadro Anote Aí. Ivanete, tu comentaste sobre a formação, né, uma atividade de formação que tiveram em relação à avaliação. Essas atividades de formação, elas têm uma periodicidade? Como funcionam para os professores da rede estadual? Nós tivemos este ano a audácia de dizer que nós temos um programa de formação. Nós passamos o projeto. Desde 2015, que a gente assumiu como coordenadora pedagógica da 4ª CRE, nós viemos junto com alguns colegas da universidade também, tratando e trabalhando fortemente com a questão da formação dos professores, né? Nós temos que pensar em formação continuada. Há quem diga formação continuada em serviço, há quem diga em só formação continuada, porque só a formação inicial, ela não dá conta, em função das mudanças que temos na sociedade e no próprio processo educativo, né? Então, nós temos, para este ano, programado as formações não só para o coordenador pedagógico, com vários temas, entre eles era avaliação, questão da família na escola, aí a gente faz rodas de conversa, a gente discute o processo de aprendizagens, estamos discutindo também, tem alguns blocos para discutir a questão da base nacional, para discutir agora a questão da construção, a reconstrução, diríamos, né, do referencial curricular gaúcho que está aí posto para ser discutido e construído junto com as redes municipal, estadual e particular. E os nossos encontros são periódicos, no sentido assim, mais ou menos de mês a mês. Então, tem algumas formações que é o coordenador pedagógico com o orientador educacional, outras é orientador educacional junto com o diretor e o bibliotecário, outros têm com os professores. E nós temos, além das nossas formações, que são mês a mês, elas vão terminar no mês de novembro, aonde vem todas as escolas podem se inscrever, com atividades de sala de aula, projetos, pensando nas metodologias ativas, na questão da pesquisa como um elemento fundamental para desenvolver, de fato, o aluno como protagonista, né? E aí, então, lá em novembro, a gente planeja uma atividade que nós chamamos de rodas de conversa, onde as escolas vêm, por temáticas a gente agrupa, e além das apresentações nos grupos, nós fizemos no auditório, que geralmente é na UX, a gente convida profissionais do ensino superior, que pode ser da graduação, da pós-graduação, onde a professora Andréia já fez parte, inclusive no ano passado, em 2016, aonde a gente faz, então, uma mistura, eu diria assim. Maria Cristina, antes
tu falou da tua experiência de alfabetização. Eu quero que tu nos fale um pouquinho sobre a avaliação nesses primeiros anos, os anos iniciais, como ela acontece. E eu quero saber em que momento ocorre a reprovação. Há muita gente que diz em casa assim, a reprovação não acontece mais. Quero que tu nos explique um pouquinho como funciona e como você vê essa hipótese de aproveitar o erro como construção de conhecimento? Bom, o primeiro e o segundo, até o final do terceiro, até o final do segundo a gente não tem reprovação enquanto definição do próprio Conselho Municipal, né? A gente passa os alunos em progressão no município. A gente funciona assim. Então, os alunos do primeiro que não atingiram os objetivos traçados para o primeiro ano, eles vão em progressão, tá? Em estudos de progressão. E esse estudo de progressão é feito até julho. Então, quando termina o semestre, termina o estudo de progressão. Se o aluno ainda não atingiu, o professor trabalha enquanto estudos de recuperação. Né? Ele fica o tempo inteiro fazendo o trabalho geral que ele desenvolve com a turma, mas ele tem um compromisso com aquele aluno, né, que ainda não atingiu aquele objetivo que ficou para trás. O aluno do segundo ano que vem do primeiro. Tá? O aluno do primeiro não tem progressão, só o aluno do segundo que vem do primeiro e o aluno do segundo que vai para o terceiro, ele também pode ir em estudos de progressão. Ele não reprova, ele vai em estudos de progressão, fica também nesse processo, né? Vai até julho e depois de julho ele, se tiver necessidade, ele permanece ainda em estudos de recuperação. Como os demais também têm direito a estudos de recuperação. Na nossa proposta, no nosso regimento, a gente contempla, né, essa forma de atendimento na avaliação do aluno. O nosso aluno, que é avaliado, ele é avaliado pelas produções que ele vai fazendo, principalmente o aluno do primeiro ano. Como alfabetizadora, que eu trabalhei quase 20 anos, né, e também como professora do Mais Alfa, que eu acompanho uma turma de primeiro ano de manhã, a gente trabalha no sentido de diagnosticar o processo que o aluno está e a partir desse diagnóstico a gente vai trabalhando, vai planejando as estratégias que a gente quer para que ele avance naquele nível, né? A gente entende o aluno no nível de alfabetização que ele está. Entende o processo de cada um e o ritmo, né, que cada um tem, que a prof colocou muito bem, a prof Andréia, é isso mesmo, o aluno ele tem o seu ritmo, ele tem o seu tempo, né, e nós temos que cutucar, né, com as nossas estratégias, aquela acomodação que ele está, né? Porque o aluno precisa entrar em conflito, sim. Então, a nossa função é provocar ele, desafiar, através de atividades, de jogos. É esse a nossa caminhada no primeiro, no segundo e no terceiro. Claro que cada ano tem o seu objetivo um pouco mais aprofundado, né? A gente envolve mais o aluno na leitura e na escrita conforme o nível que ele vai desempenhar. Nós temos hoje no primeiro ano alunos que já estão lendo, né? Temos vários alunos lendo e temos alunos que ainda não conhecem as letras, por exemplo. Então a gente tem que desenvolver atividades onde a gente atinja todos. A gente tem feito jogos nesse primeiro ano que eu atendo, temos feito jogos, bastante jogos, né? Temos trabalhado muito com a questão da leitura com imagens, mas da leitura também provocativa, que é a leitura com algumas escritas, né? E para aqueles alunos que estão lendo, eles a cada dia brilham mais, né? Perfeito. Estamos chegando ao final da Roda de Saberes de hoje. Conversamos sobre avaliação de aprendizagem. Eu quero muito agradecer a presença da Andréia Moraes, pedagoga, mestre e doutora em educação e professora na Universidade de Caxias do Sul, da Ivanete Rocha de Miranda, coordenadora pedagógica da 4ª Coordenadoria Regional de Educação, e também da Maria Cristina Evald, que é pedagoga e vice-diretora da Escola Municipal Ramiro Pigossi, que fica no loteamento Arcobaleno. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu também agradeço a quem está em casa, que nos acompanhou até agora. Eu convido você também a dar sugestões para a Roda de Saberes. Pode mandar um e-mail para imprensa@camaracaxias.rs.gov.br ou ligar no 3218-1699 e falar comigo, com a Vânia. Vai ser um prazer receber sua ligação. Eu agradeço novamente a você e
Até a próxima Roda de Saberes.